Amém? João capítulo 8, verso 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? A gente voltou de um Go Camp muito marcante. Eu não sei o que ele significou para vocês, mas eu, assim, já fui a muitos retiros na minha vida, já fui a muitos acampamentos na minha vida, e esse foi um dos que vão ficar marcado como aqueles principais, sabe? Como aqueles que, assim, vai ser impossível de esquecer. Muitas pessoas ali renovaram o compromisso com Jesus, muitos se renderam de verdade, muitos se converteram a Jesus ali naqueles dias. Como é que está o seu coração diante disso? Como que fica o seu coração diante de todas essas coisas maravilhosas que a gente vê Deus fazendo no nosso meio? Como que eu ainda estou em êxtase com o que aconteceu ali? Quando a nossa vida é transformada, é renovada, quando Jesus vem e faz isso que Ele fez, e a gente passa a viver em Jesus, parece que o nosso coração começa a bater diferente. O que faz o nosso coração vibrar é o mesmo que faz o coração de Deus, o nosso Pai, vibrar. A sensação que dá é que nosso coração se alinha ao coração de Deus. E aí a gente ouve alguns testemunhos que exaltam a Jesus, como a gente ouviu ele agora na reunião de oração, e a gente é tomado por uma alegria inexplicável. A gente percebe algumas pessoas assumindo um compromisso real com Jesus, e a gente se enche de gratidão por esse compromisso que essas pessoas assumem. A gente vê os louvores aqui sendo cantados, e a gente percebe que isso vem de corações que querem realmente adorar Jesus com toda a força, com toda a alma, e isso parece que encanta a gente de uma forma absurda. A gente vê algumas pessoas sedentas pela palavra de Deus, e a gente percebe o quanto isso alegra o Espírito Santo de Deus, e consequentemente o nosso coração. O que antes não fazia muito sentido para a gente, agora faz, e faz tanto sentido, que a gente não consegue imaginar como que seria diferente. Como que seria se não fosse dessa forma? E aí quando a gente volta para a vida real, para a vida do dia a dia, em que a gente volta a estudar, em que a gente volta a trabalhar, em que a gente volta a se relacionar com pessoas que não conhecem Jesus, existem algumas coisas que a gente precisa aprender para a gente manter o nosso coração aquecido diante de Deus. Nesse texto aqui que a gente leu, parece que existe uma grande diferença, uma diferença brutal entre aqueles que permanecem firmes e os que não vivem dessa forma. Jesus diz: se vocês permanecerem firmes, verdadeiramente serão meus discípulos. Por analogia, a gente poderia dizer: se vocês não permanecerem firmes, verdadeiramente vocês não serão meus discípulos. Existe uma grande diferença entre os que vivem em Cristo e os que apenas vivem e só gostam das coisas de Cristo. Parece que existe um abismo imenso entre os que permanecem em Jesus e na sua palavra e os que não permanecem. O contexto desse texto que a gente leu é o seguinte: Jesus estava ensinando para o povo, só que vários fariseus que estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus queriam anular esses ensinamentos de Jesus, queriam anular o testemunho de Jesus acerca de si próprio. E aí Jesus, dentro dessa discussão, ele começou a declarar várias verdades a respeito de si mesmo, e ele começou a falar: se vocês conhecessem o Pai como vocês estão falando, vocês me conheceriam de fato. Jesus começou a falar que ele em algum momento iria para o Pai, que foi o Pai quem tinha enviado ele a esse mundo. E a Bíblia conta que vários judeus estavam ouvindo esses ensinamentos de Jesus, e esses judeus creram nas palavras de Jesus. Assim como vários de nós naqueles dias ali de retiro. Muitos creram pela primeira vez, muitos renovaram o crer em Jesus. Esses que creram, como nós, precisavam de uma orientação ali para começar a sua caminhada, para seguir na sua caminhada. E aí é o que Jesus fala: se vocês permanecerem agora nas palavras que eu estou te falando, para vocês que creram, vocês verdadeiramente vão ser os meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, várias vezes vem algumas dúvidas sobre o nosso coração. O que eu vou fazer depois que eu creio que Jesus é meu Salvador? Porque na hora a gente sente um sentimento tão maravilhoso, tão inexplicável, mas a vida continua depois daquilo ali. A gente fica pensando assim: cara, o que eu vou fazer para não deixar essa chama se apagar? Ou então, quando a gente já tem um coração
que conhece a Cristo, estava apagado, estava frio, estava morno, e a gente chega naqueles dias de retiro e Deus renova, e Deus acende a chama de novo. A gente fica com uma vontade enorme de não deixar esse sentimento se apagar, se esfriar. Jesus deixa bem claro para aqueles que tinham crido nele, naquele momento do texto que a gente leu para a gente hoje, que a gente precisa permanecer na sua palavra. Eu e você precisamos permanecer. Permanecer é praticar, é obedecer aquilo que Jesus ensina para a gente. Uma das definições de permanecer é ficar até o fim. Ficar até o fim. É como se Jesus deixasse claro que aqueles discípulos que tinham crido, aqueles judeus que tinham crido nas suas palavras, eles deveriam ficar até o fim com a sua palavra. Eles deveriam obedecer a palavra até o fim da vida deles. Num outro momento, Jesus diz para os seus discípulos, depois também de ensinar algumas coisas, agora para os 12 mais próximos, isso está lá em João 13:17. Ele fala assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus vai um pouco a fundo agora. Vocês além de permanecerem em mim, precisarem fazer isso dia a dia, vocês vão ser felizes se vocês colocarem isso em prática na vida de vocês. Da mesma forma como o nosso coração é um termômetro de como a nossa vida está diante de Deus, à medida que a gente vive a nossa vida e a gente permanece em Jesus, é que a gente vai tendo uma vida abundante, uma vida cheia de alegria verdadeira, cheia de paz, cheia daquilo que Cristo tem a oferecer para a gente. Se Cristo permanece no nosso coração, a gente vai começar a se alegrar com o que Ele se alegra, e isso vai fazer a gente viver de verdade, uma vida abundante. Não foi Ele que criou a vida. E aí, o que essas palavras de Jesus têm para ensinar para a gente sobre permanecer nele? A primeira coisa que é mais fundamental para a gente é que permanecer em Cristo é essencial para um discípulo. Permanecer em Cristo é essencial para a gente, se a gente quer viver como um discípulo, como um seguidor de Jesus. Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão. Eu vou meter essas duas palavras, primeiro verdadeiramente, depois o serão. Mas primeiro ele fala: vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Lembram lá no retiro que a gente falou na primeira pregação, sábado de manhã, com aquele texto que a gente leu de João também? A gente percebe que pode ser que a gente seja discípulo, esteja caminhando, mas a gente não crê na verdade como um todo de Jesus. Jesus diz aqui: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aí vocês vão ser realmente discípulos meus. Em outras palavras, ele está dizendo: olha só, a gente vai ser discípulo de verdade se a gente permanecer firme na palavra de Jesus. E aí eu queria falar um pouco dessa questão de permanecer. Queria dar um exemplo prático aqui. Existe um cristão que viveu no século XVIII, que fez história na história da igreja. Ficou estranho isso, na história da igreja, mas ele fez. E ele foi um cara que até hoje ele é estudado, George Whitefield. Ele fez o seguinte: ele viveu no século XVIII, ele pregava sobre o novo nascimento e a justificação pela fé para grandes multidões em Londres, nesse período. Muitas igrejas começaram a recusar o púlpito para ele. Aí sabe o que ele fez? Ele percebeu isso e ele quebrou uma tradição que era muito forte naquele tempo nas igrejas. Ele começou a pregar para grandes multidões ao ar livre. Ao ar livre. E ele chegou a pregar a multidões de até 8.000 pessoas quase todos os dias na Inglaterra. E aí os estudiosos dizem que isso provavelmente foi o evento que desencadeou o movimento de reavivamento, conhecido como Grande Despertamento. Se você ouviu falar de pessoas como Jonathan Edwards, como Finney, como vários outros, vão dizer que George Whitefield foi o cara que começou com esse grande despertamento na Europa no século XVIII. Sabe como é que era a vida desse cara? Ele costumava ler a Bíblia de joelhos. E eu não estou falando aqui que a gente tem que ler a Bíblia de joelhos, não. Estou querendo dizer que a coisa é tão profunda que ele tinha um sentimento de que Deus é o rei da vida dele, que ele sentia necessidade: cara, eu vou ler de joelho porque Deus é o meu rei. Dá para entender? Ele orava frequentemente e dizem que a frequência de oração dele era tão grande que ele impressionou um outro cara muito conhecido chamado John Wesley. Já ouviu falar? Que começou a fazer igual. Dizem que o colega de quarto que conhecia George Whitefield,
comentava que às vezes ele acordava de madrugada com o objetivo de orar mais e ler mais a Bíblia. Cadê o Eloy? Levanta a mão aí. Sabe aquela parada que você sentiu que você contou no testemunho? De sentir, é isso que esse cara estava sentindo aqui. E ele sentia isso na vida dele. Dizem que ele quase nunca pregava sem chorar. Esse é um exemplo prático de como permanecer, de como continuar na vida com Jesus. E qual é a consequência do nosso permanecer para o reino. Um outro exemplo prático é o retiro. O retiro mostra para a gente exatamente o que acontece quando a gente permanece. O que acontece no retiro? Geralmente a gente chega normal. Mesmo que a gente às vezes se prepare durante a semana e tal, a gente chega lá e a gente se propõe a cultuar a Deus um pouco mais, de manhã à noite, durante aqueles dias que a gente está. A gente ora mais nas grupos de oração, a gente fala das coisas de Deus nas células, a gente compartilha mais. Cara, chega no fim do retiro, parece que o nosso coração está explodindo de alegria. A gente quer passar mais tempo na presença de Deus, a gente não quer que aqueles dias acabem mais. A gente permanece em alguma coisa quando a gente quer muito essa coisa. É assim que é na nossa vida. Eu lembro quando eu era garoto, eu era mais moleque, assim, eu era viciado em futebol, eu adorava jogar futebol. Eu queria jogar futebol toda hora. Sabe aqueles moleques viciados? E quer jogar futebol toda hora, todo o tempo. Eu só pensava em futebol, eu queria ser jogador de futebol. Queria mesmo. Eu levava jeito. Aí depois o tempo passa, meu irmão. Hoje em dia, esses moleques correndo, eu não chego nem perto. Impressionante. Cara, se eu perdesse um jogo de futebol, eu ficava triste. Eu ficava mal, eu falava, cara, não estou acreditando que eu não estou indo. A galera está lá jogando futebol, eu estou aqui, não sei fazendo o quê. Da mesma forma que eu tinha essa sensação, sabe, de não querer perder um jogo, de querer jogar toda hora, de ser obcecado por aquilo ali, a minha vida com Deus tem que ser assim. Eu não quero perder um momento sequer com Jesus. Cara, eu sozinho no meu quarto, no meio de alguma situação, na alegria, na preocupação, eu quero estar com Jesus toda hora. Isso é permanecer. Você percebe que não existe obrigação nisso? Minha mãe não precisava me obrigar, cara, vai jogar futebol. Vai lá, pô, você está aqui em casa. Não, eu queria fazer isso porque eu era obcecado por aquilo ali, eu queria fazer aquilo ali toda hora, porque eu amava aquilo. O permanecer em Jesus é a consequência natural daquilo que a gente quer, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente deseja. Permanecer em Jesus é ter uma vida inteira de adoração, é viver para que Jesus seja glorificado em tudo. Isso significa ser constante. Se existe uma coisa que a gente precisa aprender como cristãos, é constância. Constância. Constância significa uma coisa frequente. Eu tendo vontade ou não tendo vontade, eu querendo ou não querendo, eu desejando ou não desejando, eu preciso ser constante, permanecer. Tem que ser por obrigação, não pode ser por obrigação, tem que ser por amor, essência, tem que ser por essência. Vocês lembram quando a luz acabou lá naquela última noite de retiro? O que aconteceu naquele momento? A gente ficou louvando, e ficou adorando, e ficou querendo estar na presença de Deus ali, e a gente não queria que aquilo acabasse. Teve alguém que foi obrigado a estar ali naquele momento? Em algum momento alguém chegou e falou assim, olha só, todo mundo fica, ninguém pode sair agora não, a gente vai ter que ficar aqui louvando e adorando e cantando. Todo mundo que ficou naquele momento ficou porque quis, ficou porque amou, ficou porque desejou estar na presença de Deus. A maioria ali, se não todos, permaneceram adorando porque amam Jesus. E isso deve ser continuado enquanto a gente vive os nossos dias aqui agora. Permanecer é essencial para um discípulo de Jesus. O nosso relacionamento com Cristo, ele é baseado no quanto a gente ama a Jesus. Se estiver chato na sua caminhada, vale a pena a gente rever para onde a gente está levando a nossa vida. A gente só permanece quando a gente deseja muito alguma coisa. Isso vai além de uma imposição dada por Deus, é uma coisa que ocorre naturalmente na nossa vida, diária. Quem ama, permanece. E na verdade permanece porque ama. E uma coisa leva a outra. E uma coisa leva a outra a cada dia da nossa vida. Outra coisa que esse texto ensina para a gente é que permanecer em Cristo molda a nossa vida. Permanecer em Cristo molda, transforma a nossa vida. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente
serão meus discípulos. Serão meus discípulos. Permanecer em Cristo transforma a nossa vida em discípulos. Eu gosto de pensar na figura de um vaso de barro. Antes dele tomar aquela forma ali, ele precisou ser moldado, ele precisou ser molhado, alguém precisou dar forma àquilo ali, para que aquele vaso tivesse alguma utilidade. Assim acontece com a nossa vida. Cada um de nós aqui, a gente nasce distorcido pelo pecado, e por isso a gente precisa de Jesus para perdoar as nossas falhas, os nossos erros, e começar uma transformação na nossa vida. A gente está em constante amadurecimento espiritual, para um dia a gente estar diante do nosso Pai, e a gente poder começar a viver a eternidade. Por isso Jesus molda o nosso coração todos os dias, através do Espírito Santo, para a gente ser cada vez mais parecido com Ele, e a gente poder fazer a diferença por onde a gente for. Permanecer em Cristo ajuda nesse processo de Jesus ir moldando a nossa vida, e a gente vai se tornando um discípulo, cada vez mais apaixonado por Jesus, cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais desejosos por Jesus. E Jesus transforma a gente em discípulo para uma missão, para a gente ter um significado, um propósito pelo qual viver. Quando a gente permanece de verdade em Jesus, a gente entende perfeitamente a nossa missão como servos, como discípulos enviados ao mundo. E aí eu vou dizer uma coisa, fazer isso sem Jesus é impossível. Cumprir a missão que Jesus dá para a gente sem a presença dele é impossível. Por isso, a necessidade da gente permanecer nele. Jesus diz lá em João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é a palavra de Jesus para a gente. Estar longe de Cristo, tendo uma vida morna, e abrir mão de alguns prazeres pessoais que afundam mais ainda a nossa vida, é impossível. É impossível. A gente, como cristão, sabe que tem que ter uma vida santa, sabe que para a gente se aproximar de Jesus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Sem Jesus do nosso lado é impossível. Como que eu vou dar outra face quando uma já está machucada? Longe de Jesus. Como que eu vou conseguir amar um inimigo? Longe de Jesus. Como que eu vou conseguir ser manso em algumas situações da vida? Como que eu vou ser grato quando tudo está desabando do meu lado? Como que eu vou negar algumas tentações, em alguns momentos praticamente impossíveis na minha vida? A gente precisa permanecer. E quando a gente permanece, a nossa vida começa a tomar uma forma para que a gente tenha uma verdadeira função no reino. Você tem uma função no reino. Um exemplo disso é que a gente tem que fazer outros discípulos. Isso é uma ordem que Jesus dá para todos os que o amam. Fazer discípulo é uma missão dada para cada um de nós, é uma tarefa difícil, árdua, mas é muito gratificante. Mas como que a gente vai conduzir outros a Jesus? Como que a gente vai ajudar as pessoas a terem uma vida mais próxima dele, se a gente não está perto dele? Eu lembro que eu já fui monitor de uma matéria na faculdade chamada Análise Financeira 1. Para quem não sabe, eu fiz economia, eu gosto muito dessa área mais lógica e tal. E eu lembro que teve uma vez, cara, uma monitoria, que era eu e uma amiga, a gente dava monitoria junto, que a gente precisava fazer vários exercícios e tal, a gente revezava, etc. E aí teve uma véspera de prova, que tinha uma matéria meio chata, pô. Se nem o professor às vezes sabe da matéria toda, você sabe que às vezes o professor não sabe tudo que ele está te dando a aula ali, né? Enfim, imagina o monitor. Então, assim, tinha matéria, cara, dessa matéria aqui, tinha algumas partes que, pô, eu não dominava. E aí era uma vez a gente fazendo algumas questões ali para ajudar a galera na prova, e era uma questão de compensação de bancos. Quem entende de economia sabe do que eu estou falando. Cara, e era uma questão meio difícil, meio chata, e eu lembro que naquela tarde, foi a única vez que eu suei frio, assim, que eu fui tentar resolver a questão, sabe? Você tem que fingir que você sabe da parada, tem que fingir que você domina o assunto. É assim, assado. Eu vi, cara, assim, não está dando certo. E eu comecei a olhar para aquela questão, aquilo não fazia sentido. E, enfim, aí foi rolando, sabe aquela coisa? Eu acho que os alunos estavam olhando para a nossa cara, eles estavam sentindo, assim, enganados, sabe? Enrolados ali naquele momento. Cara, eu não sabia de verdade o que eu estava falando ali.
Você já imaginou você fazendo um discípulo assim? Você não tem certeza do que você está falando. Você não tem certeza do que você vive. Você não acredita de verdade naquilo que você está falando. A gente não pode viver dessa forma. Imagina, chega um discípulo e pergunta alguma coisa para você, e você está naquele processo de fazer um discípulo para Jesus, que ama Jesus como você, e aí o cara te pergunta uma coisa e você não sabe muito bem como responder, ou então o cara quer saber alguma coisa de você e você está titubeando, e aí você não fala com tanta certeza sobre aquilo, você não tem tanto amor por aquilo que você está falando. Eu e você precisamos permanecer para a gente não passar por uma situação assim. Quando a gente permanece, a gente se torna discípulos e a gente recebe uma função no reino. A Bíblia ensina para a gente que a gente tem diferentes dons de acordo com a graça que foi dada para cada um de nós. Além de fazer discípulos, a gente precisa usar os nossos dons para a igreja de Cristo, para que ela continue crescendo, para que outras pessoas conheçam a Cristo através desses dons. A gente tem uma função aqui também, a gente precisa servir os nossos irmãos com esses dons que Deus deu para a gente. Permanecer em Cristo ajuda a gente a cumprir a missão que foi dada para nós, de fazermos discípulos verdadeiros e de termos uma função nesse reino, em que o Rei é Jesus, o nosso Salvador. Por isso é essencial a gente permanecer. Só assim os propósitos de Jesus vão se cumprir no nosso meio. A gente precisa permanecer para que a gente seja moldado para o propósito de Jesus. E a outra coisa que esse texto ensina, e é uma das coisas mais lindas e bonitas, na minha opinião, para mim, Jesus continua dizendo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade. Permanecer em Jesus faz a gente conhecer a verdade. Sabe o que isso significa? Quanto mais a gente estiver com Jesus, quanto mais a gente andar com Cristo, mais a gente vai conhecê-lo. Essa é a coisa mais preciosa e maravilhosa e incrível que pode acontecer com a nossa vida como discípulos. A gente sempre vai ter uma coisa nova de Deus para conhecer. A gente nunca vai conhecer a Deus de uma forma esgotada. Você conheceu tudo de Deus. A gente pode até tentar conhecer tudo aquilo que Ele quis revelar para a gente através da sua palavra. Você pode decorar a Bíblia de uma palavra até a última delas. Mas a gente nunca vai conseguir conhecer tudo o que Deus é de fato, porque Ele é infinito. Então a gente sempre vai ter uma coisa nova para conhecer dEle. Sabe quando você estuda para uma prova? E você estuda bastante mesmo, você estuda muito para aquela prova. E aí você vai fazer aquela prova. Mas você estudou, tá? Estou falando de quem estuda de verdade. E você estuda muito para aquela prova. E na hora que você abre aquela prova para começar a fazer a primeira questão, você fala: cara, isso aqui parece que eu não estudei. Parece que você não sabe daquilo ali. Parece que sempre falta alguma coisa nova para você aprender. Por mais que você estude muito, o nosso Deus é assim, Ele é infinitamente grande, criativo, de uma forma que a gente sempre vai ter uma coisa nova para conhecer dEle. E eu estou falando aqui sobre aprender dEle, não apenas conhecer. Eu estou falando de saber as vontades dEle, saber o que Ele pensa, o que Ele gosta. Quantas vezes aqui na igreja ou na sua vida você já ouviu falar que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Ele é misericordioso, que Ele é soberano, amoroso, bondoso? Mas quantas vezes Ele te falou isso pessoalmente? Quantas vezes Ele mesmo te disse o que Ele é para você? E aquela experiência foi marcante na tua vida, no teu coração, e até hoje você lembra? Para a gente conhecer os segredos mais íntimos de Deus, a gente tem que ter intimidade com Ele. Intimidade. É impossível a gente confiar em pessoas que a gente não tem relação. E só permanecendo em Jesus é que a gente vai conhecê-lo mais e mais e mais. E esse aprender de Deus nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Quais são as aplicações disso para a nossa vida? Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Eu e você, a gente precisa fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para a gente permanecer em Jesus. E assim, não existe momento melhor para a gente fazer isso aqui do que esse que a gente está vivendo. A gente acabou de voltar de um retiro, nosso coração está sedento, a gente está com o coração explodindo de alegria na presença de Deus, a chama está acesa no nosso coração. Jesus ama a sua vida.
O próprio Deus, o finito em poder, totalmente glorioso, majestoso, soberano, ama você e me ama. Ele tomou os nossos pecados porque a gente estaria destruído se isso não acontecesse. Ele derramou graça sobre a nossa vida. E não pense você que a graça não custou nada. Às vezes o nosso conceito em relação à graça é totalmente equivocado. A graça é de graça para mim e para você. Mas Cristo recebeu a ira do Pai, a ira justa de Deus que deveria vir sobre mim e sobre você por causa dos nossos pecados. E isso foi por amor a você e por amor a mim. A ira de Deus que não veio sobre a nossa vida que merecia, veio sobre Jesus que nunca mereceu. Ele se deu por nós. Você consegue imaginar isso? Deus realizou o justo juízo dele sobre o nosso pecado, sobre o próprio Filho. Será que existe alguma coisa exagerada demais depois da gente entender isso? A gente precisa ser constante na nossa vida de adoração, de busca, de aprender mais de Jesus. E aí isso significa, cara, deixar para trás todos os pecados, ainda que você tenha dificuldade em algum, procura ajuda, mas não continua caminhando dessa forma. A gente precisa servir sempre que for possível. Se coloca à disposição para servir, a gente precisa ser constante na nossa devocional. Eu gosto muito de luta, de MMA. Aí, por exemplo, eu acompanho às vezes o UFC. Até lá no Retiro eu estava conversando com o Robson lá sobre isso. Cara, tem uns caras que são absurdos, assim, de bons, assim. Você vê que o cara é atleta, você vê que o cara é campeão, não é à toa, cara. E aí, quando você olha, às vezes, o treinamento de um cara, às vezes você vê lá o cara lutando bem pra caramba, o cara é campeão, você acha que o cara chegou lá e fez aquilo porque ele nasceu com aquele dom. Cara, o cara se prepara meses antes de uma luta, ele se preocupa com a alimentação dele, ele se preocupa com o descanso dele, ele se preocupa em conhecer melhor o adversário dele, ele treina por horas diariamente, o cara quer ser campeão. Você consegue imaginar alguém chegando para ele assim, pô, cara, você está fazendo demais, você está muito exagerado, não faz tanto não, pô, você já está fazendo demais. Mesmo que você não ganhe, você vai bem na luta, fica tranquilo. Não seria meio esquisito alguém chegar para um cara assim, um atleta de ponta, e falar isso para ele? Tudo que a gente fizer por Jesus nunca vai ser demais, se isso é o que a gente deseja com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. A gente precisa permanecer firme. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, o que tem de mais faltar um culto para eu ir nesse jogo de futebol, pô? Eu quero, é só uma vez no ano, o que custa? É só uma partida. Ou algumas pessoas já me falaram isso, eu já vivi isso, assim, cara, você é muito radical na forma que você pensa, pô, o que custa uma vez ou outra? Eu sinceramente não acho que seja pecado, não é pecado. Depende, tá? Se isso começar a realmente tomar conta, assim, do teu coração e tirar o lugar de Deus da tua vida, aí se torna pecado sim. Mas óbvio que de uma forma equilibrada, eu acredito que não seja realmente pecado. Mas para mim, o normal de alguém que ama Jesus, que quer agradar Jesus com todo o coração, que quer andar e caminhar com Ele todos os dias, o normal de uma pessoa assim é pensar em Jesus o tempo todo, é acordar pensando em Jesus, é vir logo para o culto para adorar junto com os meus irmãos, é orar sempre que eu puder, é ler cada vez mais a minha Bíblia todos os dias. Muitas vezes a gente que precisa de Jesus, a gente acaba não querendo Jesus. E Jesus que não precisa da gente, acaba querendo a gente. E Ele se derrama com graça e Ele renova o nosso coração, como foram naqueles dias de retiro. E hoje a gente tem uma nova chance na nossa mão. Francis Chan, um pastor que eu gosto muito, eu sempre cito ele aqui, ele escreveu no livro chamado Louco Amor, o seguinte: agora mesmo centenas de milhões de anjos estão louvando o nome de Deus. Para pensar um pouco nisso agora, no seu lugar. Enquanto a gente está aqui vivendo essa vida em carne e osso, tendo uma natureza ainda caída, transformada por Jesus, mas sempre levando a gente para o mal, e a gente tendo que vigiar e buscar a Deus para viver uma vida santa. Agora mesmo, nesse momento, centenas de milhões de anjos estão adorando a Deus. Estão adorando a Deus. E a Bíblia ensina isso para a gente.
certamente Deus não precisa pedir ou implorar nada para você e para mim. Nós é que deveríamos implorar para adorar a Deus na sua presença. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para permanecer em Jesus, para não deixar essa chama se apagar. E tudo o que você fizer ainda é pouco, se comparado a tudo que Jesus fez por você e por mim. A outra aplicação para a nossa vida é que a gente precisa permanecer em Jesus para a gente viver de verdade. A gente precisa permanecer em Jesus para ter uma vida relevante. Sem a ajuda de Jesus, a nossa vida não vai ter nenhum significado. Nenhum significado. Você quer fazer a diferença com a sua vida? Você quer impactar a sua geração? Você quer ser usado por Deus para ser uma bênção por onde você for? Ter uma vida relevante diante de Deus requer da gente uma entrega total. Como a gente falou no retiro, requer rendição, entrega. Entrega tudo que você tem. Senhor, eu quero ser usado por você, para a glória do teu nome. Sabe quais vão ser as consequências de viver permanentemente em Jesus? Aí eu vou contar uma outra história aqui. Quem leu esse livro Louco Amor talvez saiba dessa história, mas eu acho que ela é muito pertinente para a gente aqui essa noite. Uma menina chamada Brooke, 14 anos de idade. Era uma menina apaixonada por Jesus. Teve um encontro com Jesus muito sério, muito cedo. 14 anos de idade, tá? Ela começou um estudo bíblico na sua escola, no seu colégio. Ela usava o dinheiro que ela ganhava como babysitter para comprar bíblias e dar para os seus amigos que não eram salvos ainda. E ela escreveu uma declaração aos 12 anos de idade, 2 anos antes. Olha essa declaração. Ela deixou registrado isso. Eu vou viver minha vida ao máximo. Eu vou ser feliz. Eu vou me alegrar. Eu vou ser mais feliz do que já fui. Eu vou ser bondosa com outros. Eu vou ser desapegada. Eu vou falar para outros sobre Cristo. Eu vou me aventurar e mudar o mundo. Eu vou ser ousada e não mudar quem eu realmente sou. Eu não vou ter problemas além de ajudar outros em seus problemas. Sabe, eu vou ser uma daquelas pessoas que vivem para fazer história, ainda sendo jovem. Eu vou ter momentos bons e ruins, mas vou esquecer os ruins e só me lembrar dos bons. Na verdade, isso é tudo que eu lembro. Só dos bons momentos, nada mais. Apenas vivendo a minha vida ao máximo. Eu vou ser uma daquelas pessoas que vai a algum lugar com uma missão, um plano incrível, um plano que muda o mundo e nada vai me impedir. Eu vou ser um exemplo para outros. Eu vou orar por direção. Eu vou ter a minha vida diante de mim. Eu vou dar a outros a alegria que eu tenho e Deus vai me dar mais alegria. Eu vou fazer tudo o que Deus me pedir para fazer. Eu vou seguir os passos de Deus. Eu vou fazer o meu melhor. Com 12 anos de idade ela escreveu isso. E aí ela com 14 anos de idade sofreu um acidente de carro e faleceu. O impacto dessa menina foi tão grande que permaneceu na geração dela. E aí conta a história que no enterro dela, vários amigos leram vários poemas dela e falaram de como a sua vida era um exemplo de alegria e devoção. Isso é uma vida de verdade. Isso é ter um propósito pelo qual viver. Isso é permanecer em Jesus para que a vontade dele se cumpra. Se eu e você morrêssemos hoje, o que as pessoas falariam de nós? O que as pessoas iam testemunhar no nosso funeral? Algum tempo já na minha vida eu tenho orado, Senhor, eu quero deixar um legado nesse mundo, cara. Eu não quero que as pessoas só falem de algumas coisas legais que eu conquistei no mundo, pro mundo. O que eu mais quero é que falem no dia que você me levar, o quanto esse cara amou Jesus. Ele tinha várias imperfeições, mas, cara, ele era muito sério com Deus. Ele até pisava na bola às vezes. Ele até era sem paciência às vezes. Mas ele amava Jesus, isso era inegável. Isso era inegável. Como eu quero viver essa vida? Sabe, de deixar um legado de verdade. Você quer ter uma vida relevante? Permaneça todos os seus dias firme em Jesus.
firme em Jesus. É isso que Ele próprio ensina para mim e para você. A gente tem um Deus que é tão santo, tão bondoso, tão cheio de amor, que ter a certeza disso já seria o suficiente para a gente querer estar sempre do lado dele. É claro que o caminho é estreito, é difícil, Jesus afirma isso para a gente, mas quando a gente vê tudo o que Jesus suportou, todo o sofrimento que era nosso, para mostrar o tamanho do seu amor, é impossível que o nosso coração não vibre diante dele. É impossível que o nosso coração não deseje estar cada vez mais perto e mais próximo, aprendendo da sua palavra cada vez mais. No final a gente vai ter recompensa. O nosso mundo não é esse aqui. O nosso mundo não é esse aqui. Para de perder tempo com esse mundo. Aqui nesse mundo, a melhor forma de viver só pode ser permanecendo em Jesus, com Jesus e para Jesus. Permanecer significa ficar até o fim. Ficar até o fim com Jesus, com a sua palavra, com a sua verdade. Vamos amar Jesus para que a gente permaneça na sua presença, para que a gente seja moldado e a nossa vida passe a ter sentido e que seja assim até o fim, até o fim. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade que sou eu, Jesus o Cristo, e essa verdade vai libertar vocês todos os dias. Amém? Você pode fechar o seu olho? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra no nosso coração, Senhor, que enche a gente de vontade de viver cada vez mais para Você, de Te buscar mais, de querer Te adorar mais, de viver para a Tua glória, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja famoso, para que o Teu nome seja conhecido. Senhor, transforma o nosso coração e ajuda a gente a permanecer na Tua palavra, Senhor. Ajuda a gente a permanecer em Você, Jesus. Sem Você a gente não consegue viver, Senhor. A gente precisa de Você cada vez mais, Jesus. A gente voltou de um retiro que foi tão impactante para nossas vidas, Senhor. Você falou tão profundamente ao nosso coração naqueles dias, Senhor. Aconteceram coisas ali que vão ficar marcadas no nosso coração, no meu, eu tenho certeza, Senhor. Muitas coisas que você falou pessoalmente, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, por esse presente que você deu para mim e para os meus irmãos, Senhor. Agora ajuda a gente na nossa caminhada, Senhor, no dia a dia, nas dificuldades, nas lutas. Dá para a gente o Teu renovo, a Tua força, Senhor. Dá para a gente um olhar mais atento, Senhor, para que a gente viva uma vida que Te alegra e Te agrada cada vez mais, para a glória do Teu nome. Ajuda a gente a permanecer na Tua presença, firmado na rocha, amando Você cada vez mais, amando a Tua palavra, Senhor, querendo ter mais tempo contigo, Te buscando mais, Senhor, Te adorando mais a cada momento, Senhor. Ajuda a gente a ter uma vida relevante, Senhor. Ajuda a gente a viver uma vida que deixa um legado eterno, Senhor. Um legado eterno, Senhor. Não deixe a gente perder tempo com coisas que não valem a pena, com coisas que vão ficar, com coisas passageiras, Senhor. Ajuda a gente a permanecer, Senhor, que a gente consiga ficar firme até o fim, como Você ensina a gente a fazer, Jesus. No Seu nome eu oro. Amém, Deus. Amém.